Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pré-Vestibular. Sou o professor Max Rodrigues, teu professor de filosofia. Sou do sexo masculino, tenho 55 anos. Tenho cor parda, cabelos e olhos castanhos. Tenho estatura mediana. E hoje estou trajando sapatos pretos, uma calça jeans e uma camisa preta que é padrão do curso. Além disso, estou usando um relógio e um anel de casamento. Bem, a sala de aula de hoje é um estúdio de televisão, por isso utilizarei a tela interativa para as nossas necessárias anotações. O tema da aula de hoje é um tema que está previsto, está escrito no teu edital. Você, meu aluno do SIS2 e do Macro. Na aula passada, com meus alunos do SIS1, eu trouxe o tema da democracia, apresentei definições, tipos de democracia, sua apresentação e a crise da democracia. Hoje, para os meus queridos alunos do SIS2, eu trouxe dois sistemas de governos antagônicos até, que caminham em direções opostas, a democracia e o totalitarismo, tá? Então, eu trouxe até uma definição aqui para nos ajudar a compreender. A democracia é um sistema de governo que, desde a Grécia clássica, existe e atravessou boa parte da história ocidental, seguindo a premissa, olha aqui, seguindo a premissa de que o poder emana do povo e tem tipos definidos como a participação direta, a representatividade e a semi-representatividade. Ponto. É isso mesmo. A democracia ela tem, em linhas gerais, essas características. Ela foi construída desde a Grécia de Atenas, lá. Inclusive nós temos essa imagem aqui, uma representação do que seria as grandes assembleias na ágora, nas praças públicas para os cidadãos atenienses, que representou a nossa democracia direta. Mas lembrem que era uma democracia numa sociedade escravocrata. Lembrem que apenas, no máximo, 10% da população participava dessa democracia direta, que eram os cidadãos atenienses que nasceram na Grécia e que tinham uma certa renda. Tá, mas também nós temos um outro tipo, a participação representativa, quando você elege, transfere o teu poder de indivíduo, de cidadão, para alguém te representar e representar os teus interesses. Essa é a ideia. Na prática, nem sempre isso funciona. E nós temos a semi-representatividade ou representação indireta, que é um modelo que cabe bem no Brasil. O Brasil tem esses dois modelos, a representação direta, quando você elege alguém para representar os seus interesses, o prefeito, o vereador, o senador, o presidente, e quando o próprio indivíduo ou a sociedade, de um modo geral, participa, no plebiscito, por exemplo, é um exemplo. Então, obrigatoriamente, a democracia é uma experiência, é um sistema de governo que convive com contradições, que convive com o contraditório, onde as diferentes opiniões obrigatoriamente têm que ter espaço. Repito, até para aqueles que negam a democracia, eles têm direito de se manifestar, de se apresentar em rua, de apresentar suas propostas, de se organizar partidariamente, de disputar a eleição, de assumir poder. Vai depender das eleições e do processo representativo. Já o totalitarismo é um modelo político que surge no século XX e tem como fundamento o terror antidemocrático, sem direitos individuais e regido por um único homem. Bem, a experiência que nós tivemos de totalitarismo, preste atenção, não é autoritarismo. Autoritarismo nós tivemos uma experiência no Brasil, por exemplo, com um regime militar. Mas no autoritarismo, existem ainda vários espaços onde as liberdades individuais, mesmo que controladas, as liberdades coletivas, mesmo que controladas, são permitidas. No totalitarismo, não existe. O totalitarismo é uma concentração do poder que, teoricamente, passa pelo partido, mas na prática fica concentrado numa única pessoa. Então, num regime totalitário, como foi o caso, por exemplo, nós temos aqui algumas figuras, como foi o caso, por exemplo, do Mussolini, do Hitler, do Salazar, do próprio Mao Tse-tung, aqui, como é o caso dessas pessoas, o poder ficou concentrado nelas. Lembrando, no totalitarismo não existe vida privada. O poder do líder
Ele entra lá na tua casa, então não tem vida privada. Então, o terror é o fundamento desse sistema de governo. É onde todo mundo tem medo de todo mundo, né? Você tem medo que teu pai e tua mãe te entreguem porque você está pensando de maneira diferente do partido e, consequentemente, do seu líder. Então, são perspectivas muito contraditórias e que hoje, por exemplo, nós estamos vendo novamente esse embate desses dois sistemas de governo, né? Aqueles que defendem a democracia e aqueles que propõem novamente os regimes totalitários. Nós temos uma experiência ultimamente bastante difícil de viver, né? Que é a atual conjuntura política internacional, onde esses dois modelos e dois sistemas de governos estão se apresentando. E cabe agora às sociedades civis assumirem posições e resolverem sobre isso, tá? Vamos avançar. Vamos avançar. Temos agora a minha interação com meu amigo, querido aluno Gui. Então, vamos lá. Professor, o totalitarismo é o mesmo que autoritarismo? Muito bem perguntado. Ainda há pouco eu te falei a respeito. Bem, o autoritarismo é uma experiência que ela é muito mais antiga do que o totalitarismo, né? É uma experiência onde o poder fica concentrado num Estado, às vezes numa pessoa, mas, preste atenção, ainda existem espaços de mediação entre o poder do Estado e a vida privada do indivíduo, entre o poder do Estado e a vida pública, né, a vida privada das comunidades, né, dos segmentos sociais. Existem, por exemplo, no Brasil, nós tivemos o partido político que representava os interesses dos militares, mas nós tivemos a oposição, o antigo MDB, que agora voltou a ser MDB, por exemplo, era Arena e MDB, né? No regime totalitário, não existe a menor possibilidade de liberdade, nem individual, nem coletiva. Todas as liberdades são suspensas, todos os contraditórios são suspensos, em função dos interesses da sociedade, entre aspas, na verdade, dos interesses dos seus líderes e dos seus representantes legais, que são os partidos políticos, tá? Vamos lá. Avancemos agora, meus amigos. Temos algumas questões aqui para resolver. Olha só, primeira questão para ti. Vunesp, o fascismo se afirmou onde estava em curso uma crise econômica, inflação, desemprego, carestia, etc. Ou onde ele não tinha sido completamente superado, assim como estava em curso uma crise do sistema parlamentar, o que reforçava a ideia de uma falta de alternativas válidas de governo. Avancemos. Interpretando-se o texto, pode-se afirmar que os regimes fascistas característicos de alguns países europeus no período entre as duas guerras mundiais foram estabelecidos em um quadro histórico de... Vamos lá. Alternativa A. Abolição das economias nacionais devido à fusão de indústrias e de empresas capitalistas em escala global? Ponto. Não. B. A criação de blocos econômicos internacionais com a participação dos países de economia socialista? C. Dificuldades econômicas conjugadas com a descrença na capacidade de sua solução pelos meios democráticos. D. Independência das colônias africanas devido ao desequilíbrio provocado pelas revoluções nacionalistas. E. Enfraquecimento do Estado na maioria das nações devido ao controle da economia pelos trabalhadores. A alternativa competente, letra C, dificuldades econômicas conjugadas com a descrença na capacidade de solução por meios democráticos. Bem, aqui tem até uma resposta. A resposta C. As dificuldades econômicas, como inflação, desemprego, carestia, conjugadas a uma descrença na capacidade do sistema democrático em resolver esses problemas, foram os elementos que propiciaram o surgimento e o fortalecimento dos regimes fascistas. Esse contexto, veja bem, por exemplo, a Alemanha saiu destruída da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A pobreza, a inflação, a falta de perspectiva, a falta de um Estado que representasse o interesse de um país destruído, né? Em plena crise, foi um ambiente propício para um discurso populista que, fundado no ódio, fundado na contradição de que os seus inimigos estavam fora, fundado na perspectiva de que era preciso novamente reerguer uma nação forte, uma Alemanha forte, unida e fundada principalmente na sua etnia ariana, né? Na sua eugenia ariana. Isso foi um ambiente propício para que esse discurso e essa prática
assolasse o planeta no século XX. Nasceu representante, por exemplo, do Adolf Hitler, tá? Então, alternativa competente, letra C. Vamos à próxima, 2. Tá. As finalidades entre as ideologias dominantes nas extremidades oriental e ocidental do eixo são deveras fortes. Contudo, o fascismo europeu não podia ser reduzido a um feudalismo oriental com uma missão imperial nacional. Em suma, apesar das semelhanças com o nacionalsocialismo alemão, as afinidades com a Itália eram menores. O Japão não era fascista. Tá. Entre as diferenças identificadas pelo autor, que fundamentam o exposto excerto, não esquece que a palavra excerto quer dizer fragmento, está no fato de que, no Japão, letra A, foram mantidas as estruturas feudais de organização econômica que impediam o desenvolvimento do capitalismo industrializado. B, não ocorria a propagação de convicções e ideologias que pregavam superioridade e pureza racial para legitimar ações militares. C, prevalecia um regime monárquico com liberdades civis para a organização de partidos políticos, muitos dos quais ligados ao movimento de esquerda. D, não houve uma mobilização de massas por meio da emergência de líderes autodesignados, com fins anunciados como revolucionários. E a letra E, não existia um poder político suficientemente centralizado, como já era na Alemanha, em razão do poder local e regionalizado dos shogunatos. Letra E, não existia um poder político suficientemente centralizado, como era na Alemanha, em razão do poder local, dos regionalizados, dos shogunatos. Os shogunatos relembra, tendo um comparativo aos poderes feudais, né? lá dentro do feudo. Né? Então, nem sempre no feudalismo, pode dizer, lembra, o poder do rei chegava em todos os feudos, existiam as suas contradições. E essas diferenças foram importantes para diferenciar o regime japonês dos outros regimes fascistas. Questão número 3. Segundo Alberto Bobbio, entre os ideais que definem a democracia e a matéria bruta, ou seja, entre a teoria e a prática, entre o que foi prometido e o que foi realizado, há uma longa distância. Para ele, o aprofundamento da democracia no Brasil deve orientar-se pela superação dos descompassos entre os ideais e a realidade. Bobbio nos dá algumas pistas para que essa tarefa, ao identificar certos objetivos que, na prática, as democracias não foram capazes de alcançar. Destacam-se, dentre elas, a importância de se estender a democracia política para a democracia social, a necessidade de combater o que denomina poder invisível, ou seja, de se desejar o princípio da publicidade e, por fim, de se promover a educação para a cidadania. Segundo o texto, cabe afirmar que a democracia brasileira A, promove a democracia social entre os cidadãos ao garantir o sufrágio universal. B, enfrenta problemas estruturais históricos para efetivar os ideais democráticos. C, torna públicos os interesses econômicos subjacentes às políticas de governo. D, supera a divisão entre princípio democrático e sua efetiva implementação. E letra E, implementa o princípio da publicidade ao garantir a propaganda eleitoral gratuita. A única alternativa competente é a letra B, enfrenta problemas estruturais históricos para evitar os ideais democráticos. Exatamente. Esse é um problema seríssimo que nós temos a vencer. Na aula de hoje, nós vimos 2 sistemas de governo antagônicos, né? O totalitarismo e a democracia, que seguem caminhos e histórias diferentes. A democracia tem uma longa data, vem lá da Grécia, e até hoje nós estamos construindo no dia a dia esse modelo tão importante para a gente. A experiência do totalitarismo foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial até 1950, que foi uma experiência danosa, mas que hoje está se apresentando novamente de outras formas, tá? Se você gostou da nossa aula, faz o seguinte, baixe o nosso aplicativo do Preveste UEA, acompanhe nossas aulas em todas as redes sociais e não te esquece, todos os dias tem uma aula nova no TV Encontro das Águas, tá? Até a próxima!